galerinha, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente, envolvendo a raiz, com certeza, mas também trabalhando com algumas informações que vocês viram no sexto e no sétimo ano, que são os números decimais, que são conhecidos por números com vírgula, para alguns que eu já ouvi nos comentários ali na sala, números quebrados. Não entendi essa ideia, era de números quebrados, mas a gente pode usar essa linguagem informalmente, tá? Porque formalmente a gente diz que estamos trabalhando com números decimais, ok? Então eu vou ensinar para vocês como que eu transformo o número decimal em forma de fração. Por quê? A fração é um número decimal e o número decimal é uma fração. Como que eu adquiro isso? Quando eu faço a divisão da fração, eu encontro um número decimal. É o número com vírgula. E para eu transformar esse decimal, tem como eu voltar na forma fracionária também. E é esse processo que eu vou fazer com vocês, porque vai ter momentos que vocês vão ter raízes envolvendo esses números decimais. Então, a parte mais simples de se trabalhar é se você fizer essa transformação em fração. Novamente peço para vocês, deixem o nome e a turma nos comentários e apenas isso, tá? E também peço que vocês enviem as atividades por e-mail ou WhatsApp, belezinha? Então vamos lá. Digamos assim, ó, vamos começar sem envolver raiz. Digamos assim que eu tenho o número 0,25. 0,25 é um número pequeno. É pequenininho ali. E ele originou-se a partir de uma divisão de uma fração, onde ela tinha lá o numerador e o denominador. Que fração era essa? Tem como descobrir, professor? Com certeza o Gabriel ia perguntar isso para mim. Tem sim, Gabriel, tem como descobrir e é bem tranquilo. Já te falei, por sinal, quando você veio me perguntar. Tem como dividir, tem como encontrar a fração, é super tranquilo. Então, qual que vai ser esse processo? Você vai olhar ali, 0,25. A ideia é excluir essa vírgula. Ela não vai sumir com passe de mágica, tá? Mas a operação que originou ela não tinha vírgula inicialmente. Então, a gente vai fazer esse caminho inverso. É como se fosse a ideia de uma prova real, tá? Olhem para esse número, 0,25. Qual é o número inteiro sem a vírgula? Vocês vão me dizer 0,25. Aí eu novamente pergunto para vocês. Esse zero à esquerda interfere no meu resultado se eu colocar ou se eu não colocar ele? Vocês vão dizer que não, né? A gente já conversou várias vezes que o zero à esquerda não interfere no resultado. É aquele que não influencia. O que vai influenciar é o zero à direita, né? Então, a gente vai pensar assim, número decimal, resultado, no caso de uma divisão. Isso daqui é resultado de uma divisão. E tem que surgir aqui uma fração. Então, vamos ver que fração que vai surgir. O meu numerador, que é o número, a parte total, que é o número que está em cima ali do meu sinal da divisão, é esse número inteiro que eu pedi para vocês pensarem. Ou seja, o 25. Ok? Tá aqui. Como eu estou trabalhando com números decimais, olha como que eu falo aqui. 10. Decimais. Vem de 10, né? Então, a característica dele é que todos esses números decimais vão ter base 10. Ou seja, eu posso pensar na base 10 ou uma outra característica. Todos os números decimais, a característica deles principal é que elas começam com o algarismo 1. Ok? Começa com o algarismo 1. Vou olhar aqui no meu número principal. Esse é o meu número referência. E o que eu vou pensar? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2 casas. Concordam? Essas 2 casas vai nos dizer o quê? A quantidade de zeros que eu vou colocar aqui. Então, se eu tiver uma casa,
coloco um zero. Se eu tiver 2 casas, 2 zeros. Se eu tiver 3 casas, 3 zeros. Se eu tiver infinitas casas, infinitos zeros. Então, é esse número aqui, essas casinhas após a vírgula, que vai definir a quantidade de zeros que eu vou colocar. Nesse caso, eu tenho 2 zeros. Então, eu vou colocar aqui 2 zeros. Tudo bem? O que eu posso fazer ainda aqui? Porque eu encontrei uma fração que é chamada de 25 centésimos, porque o meu denominador é 100, porém é uma fração redutível. Ou seja, eu consigo reduzir ela mais. E como que eu vou conseguir reduzir? Alguma sugestão? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir. Vou dividir aqui por 5 e embaixo por 5. 25 divididos por 5 dá 5. E 100 divididos por 5 dá 20. Que eu ainda posso dividir por 5. 5 divididos por 5 dá 1. E 20 divididos por 5 dá resultado 4. Ok? Resultado da minha fração deu 1/4. Posso ter escrito essa fração como 25 centésimos ou 1/4. São frações equivalentes. E aqui o 1/4 é uma fração irredutível. Não tem como eu diminuir ela mais. Ok? Ficou claro como que eu transformo de decimal para fração? É somente isso. Beleza? Mas e se eu quiser agora jogar isso para uma raiz? Eu posso, professor? Com certeza. Então, aqui eu coloquei um exemplo utilizando um número decimal dentro da raiz, né? O que eu vou ter que fazer? Não trabalhe com números decimais. É proibido trabalhar com os números decimais? Não. Você pode utilizar essa ideia. Porém, fica mais tranquilo se você transformar isso em uma fração, porque você imediatamente vai encontrar o resultado. Então, observem aqui, ó. O que vai acontecer? Primeiro processo, transformar isso daqui na fração que originou ela. Olhando aqui, ó, 1,21. Qual é o número inteiro sem a vírgula? O número inteiro sem a vírgula fica 121. Ok? Observo que eu estou trabalhando com frações decimais, ou seja, elas têm base 10. A característica é que todas iniciam com o algarismo 1. Já coloco o algarismo 1 aqui. E vou observar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2. Então, é a quantidade de zeros que eu vou completar aqui, ó. 2 zeros, tá? Só que eu tenho uma raiz. Então, eu vou trabalhar com a raiz. É uma raiz com índice 2, não está aparecendo aqui, mas é o índice 2. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que extrair a raiz de 121 e a raiz de 100, fazer essas duas raízes, tá? Vocês já sabem que o 121, a gente já fez vários exercícios pelo quadrado perfeito. A gente observa que o 121 é 11 vezes 11. Então, eu já vou colocar aqui o valor, 11. E a raiz de 100 é 10 vezes 10. Encontrei a fração que eu queria, que era a fração 11 décimos. E era só isso, tudo bem? Vamos pensar em um outro exemplo. Aqui, ó. Vamos colocar. Raiz de 0,49. Primeiro passo, transformação do número decimal para fração, né? Então, posso colocar o traço da raiz já, porque eu sei que vai dar resultado fracionário. E vou observar assim, qual é o número decimal sem a vírgula? Agora eu vou pensar o número inteiro, desculpa, sem a vírgula. Vai ser o 49. O zero à esquerda eu não vou necessitar colocar, porque ele não vai ter valor algum. Então, só coloco o 49. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então, vou colocar 2 zeros. E o número que inicia
porque eu tô trabalhando com bases 10, né? Lembra lá de notação científica, potências de base 10 que a gente estudou bastante, né? Agora eu vou extrair essas duas raízes. Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. E a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Como que eu posso descobrir, professor, se eu não lembrar? Faz o método da decomposição que vocês viram nos vídeos anteriores. Tudo bem? Coloco aqui, então, 7 décimos. Preciso dividir, professor, e deixar o resultado final? Não necessariamente. Pode parar aqui, já está corretíssimo, não precisa continuar. Tá bom? Vamos colocar mais um exemplo ali, um exemplo um pouquinho maior. Vamos colocar aqui 6,25. Daí a gente pode até tentar fazer pelo processo da decomposição, tá? Então, primeiro passo, transformação do número decimal para fração. Qual é o número inteiro sem a vírgula? Então, 625. Né? Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2. Então, são 2 zeros que eu vou colocar. E o algarismo 1, porque eu estou trabalhando com as potências de base 10. E o 1 é o algarismo que inicia sempre, né? Ou é a potência 10, 100, 1000. Todos têm características que iniciam com o algarismo 1. Vou fazer a raiz de 625, então. Vamos ver lá. 625. Eu posso dividir por 2? Não, porque não termina com número par. Posso dividir por 3? Vamos ver. 5 mais 6, 11. 11 mais 2, 13. 13 não dá. Então, eu vou para o 5. Vamos fazer o processo da divisão aqui, ó. Fazer rapidamente aqui. Com certeza vocês já teriam feito. 625 divididos por 5. 5 vezes 1, 5. Para chegar no 6, falta 1. Abaixo 12. 12 na tabuada do 5 não tem. O mais próximo seria 2 vezes 5, que é 10. Para chegar no 12, falta 2. E abaixo 5, 25 na tabuada do 5. Resultado 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Resto 0. Encontrei o valor 125, que eu posso ainda dividir por 5, que vai dar resultado 25. Que eu posso dividir por 5, que vai dar resultado 5. E que eu posso dividir por 5, que vai dar resultado 1. Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, quer dizer que eu estou juntando de 2 em 2. Então, vou montar um grupinho aqui, ó, com esses dois números 5. A característica desse grupo, ou seja, o número que está se repetindo é o 5, então vou deixar ele aqui. E vou fazer um outro grupinho aqui, ó, com esses dois outros 5 que sobraram. A característica dele é que o número que está se repetindo é o 5, então vou deixar aqui. 5 vezes 5, 25. Logo, a raiz de 625 é igual a 25. E a raiz de 100? A raiz de 100, dois números que multiplicados dá 100. Então, a gente vai lá na tabuada do 10. 10 vezes 10 não vai dar 100? Então, é esse o valor que vai dar aqui. 25 décimos. Você pode deixar como sendo só 25 décimos, ou você pode simplificar esse valor. Como que você simplificaria? Então, veja aqui, ó. 25 décimos, você pode dividir em cima por 5 e embaixo por 5. 25 divididos por 5 dá resultado 5 e 10 divididos por 5 dá resultado 2. Encontrou uma fração irredutível, não tem como reduzir mais. Ficou 5 meios, acabou. Tudo bem? A ideia de transformar de decimal para fração ficou clara? Se tiver qualquer dúvida, me procura no WhatsApp, no Classroom, no e-mail, onde vocês precisarem se sentirem mais confortáveis, tá? Lembra de colocar o nome no comentário e somente o nome, nenhum comentário a mais. Um grande abraço para vocês
e até a próxima aula. Tchau, tchau!